O filme escolhido pela maioria foi Meu Primo Vini. Amanhã você vai ver Joe Pesci, um advogado totalmente atrapalhado, aprontando todas em Meu Primo Vini, com Ralph Macchio e Marisa Tomei. Amanhã em Intercine. Pão de queijo São Geraldo. A todo dia, toda hora, é tão fácil fazer. A gente pega, põe no forno e espera acontecer. E rapidinho vai ficando no ponto. Pão de queijo São Geraldo, agora é só comer. É tão macio e saboroso. E que cheirinho gostoso. Pão de queijo São Geraldo, a gente sempre quer mais. São Geraldo, esse pão de queijo é demais. São Geraldo, esse pão de queijo é demais. Pão de queijo São Geraldo, mais gostoso impossível. My Brazilian Collection 3, Richard Kleiderman, em CD, LP e cassete, Globo Colômbia. Brasil Legal. Andar é bom também pra isso, pra paquerar. Lógico, isso é tudo parte do negócio. Regina Casé e uma galera que vive pra andar e outra que anda muito pra viver. Olha, o maior horror do carteiro É o cachorro. Brasil Legal, nesta terça nobre. Globo e você, tudo a ver. Se você é mãe e procura respostas às suas dúvidas e ansiedades, leia Crescer. Você já pensou que a sua contribuição pode melhorar a vida de uma criança? Não deixe de ligar. Participe. Dê esperança a uma criança. Disque 0800 991003 para doar R$3. 0800 991007 para doar R$7. Ou 0800 991015 para doar R$15. Usados com conhecimento e cautela, os chás caseiros são uma solução eficiente e barata para os problemas de saúde do dia a dia. As plantas antigripais devem ser coletadas pela manhã e o preparo do chá feito por infusão. Após a coleta, lavar bem a planta, retirando sujeiras de terra e outros resíduos. Usar sempre plantas frescas, sendo muito comum as misturas, como por exemplo o guaco e a alfavaca. Fragmentar as plantas dentro de um recipiente para em seguida colocar água fervente. O chá antigripal, adoçado com mel e servido com algumas gotas de limão, deve ser preparado toda vez que for utilizado. Deve-se tomar cuidado com o uso de plantas desconhecidas e plantas indicadas por pessoas leigas, pois podem causar graves intoxicações. Em caso de dúvida, procure o farmacêutico ou o médico de sua confiança. I'll remember when I've forgotten all the rest. O filme escolhido pela maioria foi Meu Primo Vini. Amanhã você vai ver Joe Pesci, um advogado totalmente atrapalhado, aprontando todas em Meu Primo Vini, com Ralph Macchio e Marisa Tomei. Amanhã em Intercine. Oferecimento Sharp. Em todo mundo tem. Sharp, esta marca pensa. Para os Correios, todo dia é uma Olimpíada. Temos que vencer a cada hora novos desafios para conquistar todo dia uma nova vitória. Correios informam a hora certa.
Mensalmente em Pequenas Empresas, Grandes Negócios, dicas e ideias para começar o seu negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A revista para quem quer ganhar dinheiro. Boa noite. O mercado financeiro deve ficar de olho na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional. É que o governo vai mexer numa montanha de dinheiro, as carteiras de investimentos dos fundos de pensão. Todos aqueles milhões de reais terão que ser aplicados com mais prudência. Essa foi a palavra usada por um ministro de Estado agora à noite para definir as novas regras que vêm por aí. Segundo esse ministro, o que o governo quer é estimular, por exemplo, a terceirização das aplicações, ou seja, fazer com que o dinheiro vá preferencialmente para fundos de investimento e não para empreendimentos específicos. A guerra contra o tráfico de drogas quebra o silêncio da floresta amazônica. Depois de meses de investigação, a Polícia Federal descobriu 3 pistas clandestinas usadas por traficantes. Uma delas totalmente asfaltada. As pistas ficam do lado brasileiro, perto da faixa de fronteira com o Peru, Bolívia e Colômbia. Os agentes federais e soldados do Exército usaram 2 toneladas de dinamites para detonar as pistas. Cada explosão é uma vitória na guerra contra o narcotráfico. Agora, os traficantes terão que usar o rio Amazonas como principal rota do tráfico na região norte, o que deve facilitar o trabalho de fiscalização dos policiais. O Programa Nacional Antidrogas custa R$1.700.000 por mês. E você vai ver também no Jornal da Globo, o governo adota linha dura contra os fumantes. O Cinema Nacional vai contar a história de Antônio Conselheiro e as notícias de Atlanta, o bom humor do nosso vôlei feminino, o drama da melhor ginasta brasileira. Jogadores de futebol querem cair na piscina. Daqui a pouquinho. Facilidade de uso e de pagamento. Essa dobradinha tem garantido o sucesso do mercado de informática no Brasil. A venda de computadores e programas não para de crescer. Por isso, 1 milhão de pessoas devem passar pela FenaSoft em São Paulo. A maior feira de informática do país vai ser aberta ao público nesta terça-feira. As promoções dos fabricantes estão por todos os cantos, nos estandes e até no corredor. Nós oferecemos inscrição na internet, entrega grátis. Se eu achar um preço menor por aí, eu venho aqui e você me faz mais barato. Faço. Os preços vêm caindo ano a ano. Em 95, para comprar um computador de última geração, o brasileiro desembolsava R$4.000. Em 96, pode-se comprar um produto mais sofisticado por menos de R$3.000. Com a estabilização econômica também foi possível ter condições de financiamento e parcelamento que tornou viável, ou seja, acessível à maioria da população, classe média. No ano passado, esse software sozinho custava R$125. Este ano eu compro o software, mais a inscrição e 5 horas de internet, um programa antivírus e outro que reconhece a voz por R$115. Quer dizer, 4 produtos estão saindo mais baratos do que um no ano passado. Windows List. O programa que reconhece a voz ainda está em teste no Brasil e só em inglês. O Voice Type, o reconhecimento de voz, deve estar em português no início do ano de 97. A venda de computadores aumentou 40% nos últimos 12 meses. Talvez esse número explique a expansão acelerada da internet no país. Em pouco mais de um ano, a rede conquistou 500 mil usuários. Isso é uma coisa que mostra que o Brasil realmente está na era das comunicações e nós vamos ser um grande mercado no futuro e já somos no presente o 8º mercado do mundo neste setor. Os 2.300 expositores da FenaSoft 96 apostam na vocação do brasileiro para a informática e esperam um volume de vendas bem maior. Estamos pretendendo vender cerca de 30% a 40% a mais do que nós vendemos no ano passado. E toda essa tecnologia do presente ajuda a conhecer de perto o passado. Em Londres já é possível folhear os manuscritos raros da Biblioteca Britânica, ou quase. Até agora, os visitantes podiam ver os manuscritos apenas dentro de caixas de vidro e só 2 páginas de cada vez. Os funcionários da biblioteca viravam as páginas. Tudo isso para limitar ao máximo o manuseio, que destruiria os livros em pouco tempo. Agora, um programa de computador permite o acesso do visitante a todo o manuscrito. Ele tem até a ilusão de que está virando as páginas. A primeira obra é um livro de preces do século XV. A biblioteca pretende estender o serviço a outros textos e, no futuro, fornecer traduções e explicações simultâneas.
Foi uma confusão. Milhares de contribuintes invadiram hoje a agência central do Banco do Brasil em São Paulo, atrás da restituição do imposto de renda. 45 mil ordens de pagamento foram enviadas para lá. À tarde, o banco decidiu. Quem já tem a notificação do imposto a restituir pode procurar qualquer agência do Banco do Brasil e transferir o valor para o banco que quiser. Denúncias de irregularidades ameaçam a concorrência para a construção da hidrelétrica de Machadinho, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O diretor administrativo da Eletrosul, João Roberto Lupion, acusado de corrupção, foi demitido pelo ministro das Minas e Energia. João Roberto Lupion foi diretor de administração da Eletrosul durante 10 meses. A denúncia que provocou a demissão do diretor da Eletrosul foi publicada no Jornal do Brasil. São 2 conversas telefônicas entre ele e um fornecedor norte-americano. Na primeira, Lupion pede orientações para abrir uma empresa de fachada para vender os equipamentos à hidrelétrica. Na outra, ele fala que tem sob controle, junto com o irmão deputado, 2 empresas do consórcio que venceu a concorrência para a construção da hidrelétrica de Machadinho, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. A obra vai custar cerca de 650 milhões de reais. A Eletrosul não vai gastar com a construção. O consórcio de empresas é que vai bancar o projeto e ceder para a Eletrosul quase 18% da energia produzida. Para o irmão de João Roberto, deputado Abelardo Lupion, também citado nas conversas telefônicas, o que saiu no jornal não serve como prova de corrupção. Não existe um fato, não existe um contrato, não existe absolutamente nada concreto. O presidente da Eletrosul, Cláudio Ávila, se reuniu com os outros diretores da empresa esta manhã. Cláudio Ávila afirma que estaria fora do alcance do cargo de Lupion influenciar no resultado da licitação ou mesmo na compra de equipamentos. Não cabia à Eletrosul fazer a aquisição de nenhum equipamento. Isto vai caber ao setor privado e só ele poderá decidir sobre isso. O ministro das Minas e Energia diz que as denúncias não comprometem o processo de licitação. Eu acho que pode ser uma fanfarronice de alguém que estava se aproveitando do cargo para se beneficiar. A assinatura do contrato de construção da hidrelétrica de Machadinho, marcada inicialmente para o dia 14 de agosto, pode ser adiada. O Conselho de Administração da Eletrosul se reúne amanhã no Rio para avaliar até que ponto as denúncias colocaram sob suspeita o processo de licitação da obra. A balança comercial registra déficit de 327 milhões de dólares em junho. O Brasil importou 4 bilhões 170 milhões de dólares e exportou 3 bilhões 840 milhões de dólares. No acumulado do ano, o déficit está em 296 milhões de dólares, bem menor que os 4 bilhões de dólares negativos registrados no primeiro semestre do ano passado. Mas ainda preocupante, já que nos 2 últimos meses do ano, a tendência é de aumento das importações para a formação dos estoques para o Natal. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo, direto de Atlanta, as notícias da Olimpíada. E o presidente decreta: é proibido fumar. Por favor, você sabe onde fica essa rua? Olha, passando aquele prédio ali, segunda travessa, é logo... Delicioso. É o meu desodorante. Posso adivinhar? Prédio Marchand? Mas aquela rua fica... Eu acho que eu não vou acertar. Não importa onde você vá, vá de Prédio Marchand. Portugal Grill, o espaço mais atraente da Pampulha. Um complexo que oferece restaurante com a deliciosa pizza na pedra e como especialidade da casa, saborosa picanha argentina. Área aberta com telão, transmitindo clipes exclusivos e os melhores eventos. Além de uma sofisticada boate para 300 pessoas com ar-condicionado central, Scott Bar, pista de dança e atendimento VIP. Aberta de quarta a domingo. Portugal Grill, um empreendimento Evaldo Magalhães Simões, Avenida Portugal 200, Pampulha. Atenção, criança desaparecida. Se você tem notícia dessas ou de outras crianças desaparecidas, ligue para 011 270 4662, 021 220 9903, 021 220 9009. Está de partida para as férias? Maravilha! Marie Claire ajuda você com as malas, sugerindo 90 peças para praia e campo.
Como sempre, Marie Claire traz mais. Traz o relato de vários casais que viveram ou vivem um grande amor no trabalho. Cuidado com alguns remédios naturais para emagrecer. Marie Claire desse mês traz uma esclarecedora matéria sobre o assunto, mostrando que eles podem ser extremamente perigosos. Marie Claire, chique é ser inteligente. O mercado de ações começa a semana com fortes quedas. Pressionada pela desvalorização dos títulos das empresas de alta tecnologia, a Bolsa de Nova York caiu 3%. No Brasil, as ações das teles, vedetes das altas da semana passada, recuaram bastante. Resultado, queda de 3% nas bolsas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Promotores de justiça abrem uma ação contra a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. Eles exigem mais segurança no transporte público. Só hoje, 4 pessoas morreram nas linhas de subúrbio. Para justificar a ação, os promotores anexaram fotografias e registros policiais de vários acidentes como os de hoje. Sempre superlotados e em precárias condições de segurança, os trens de subúrbio transportam diariamente 1.200.000 pessoas. Pingentes e surfistas ferroviários são os que correm mais perigo. No Rio de Janeiro, a Secretaria da Saúde queima 200 litros de ascarel, um tipo de óleo que serve para refrigerar transformadores elétricos. O produto, que é cancerígeno, foi roubado por favelados de uma subestação do metrô Carioca 2 semanas atrás e chegou a ser usado como óleo de cozinha. Um incêndio destrói um depósito de fogos de artifício em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Houve várias explosões e um dos donos da loja morreu quando tentava apagar o fogo. Se você é daqueles que detestam cigarro, pode comemorar. A partir de amanhã, é proibido fumar em qualquer recinto coletivo, público ou privado. Com a nova lei, assinada hoje pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, os fumantes vão ter que procurar áreas exclusivas para poder acender um cigarro. O pacote aperta o cerco contra os fumantes. A partir de agora, é proibido fumar em repartições públicas, hospitais, bibliotecas, salas de aula, teatro, cinema e em qualquer recinto coletivo, mesmo que seja propriedade privada. O fumo só será permitido em áreas exclusivamente destinadas aos fumantes. Em aviões, trens e ônibus, o fumo só vai ser permitido depois de 1 hora de viagem, desde que haja área para fumantes. Propagandas de cigarro e de bebidas de alto teor alcoólico só podem ser veiculadas no rádio e na TV entre 9 da noite e 6 da manhã. As embalagens de cigarro e de bebidas devem ter advertências quanto ao seu uso. A punição para quem infringir as novas regras de propaganda inclui a apreensão do produto e multa de até R$ 7.250. A lei restringe também a propaganda de defensivos agrícolas e de remédios. Só será permitida em revistas especializadas e dirigidas a profissionais do ramo. Medicamentos de venda livre, classificados pelo Ministério da Saúde, podem ser anunciados em rádio, jornais e televisão, desde que haja uma advertência quanto ao seu abuso. A lei começa a valer a partir de amanhã, quando sai publicada no Diário Oficial da União. Do jeito como essa lei antifumo ficou, uma coisa é certa: vai dar muita conversa e pouco castigo. Arnaldo Jabor. Essa nova lei antifumo, ela não tem pena nenhuma prevista, ela não chega a ser uma lei. É mais um preceito moral, é proibido fumar. Mas muitas penas estão por trás de quem obedecer à proibição. Os fumantes obedientes sofrerão muito. Por exemplo, onde esconder as mãos trêmulas dos tímidos que acendem um cigarro nos bares por medo? Como conquistar uma namorada sem um cigarro para ocultar a falta de assunto? O que fazer com o desejo de morrer? Um sujeito quer se matar e não tem coragem de dar um tiro na cabeça. Ele tem direito de planejar um câncer. Democracia. Agora o pior. Como os fumantes farão sucesso sem Hollywood? Como serão machos e valentes os habitantes da terra de Marlboro sem Marlboro? Como terão raros prazeres, caviar, champanhe, amor, sem Carlton? Como encontrar alguém com alguma coisa em comum conosco sem Free? Como poderão levar vantagem em tudo os espertos como Gerson? Ou seja, como poderemos ser felizes sem a utopia moderna do cigarro? E você vai
vai ver daqui a pouco no Jornal da Globo as notícias de Atlanta. Os fãs do futebol brigam por um autógrafo. O drama de uma ginasta brasileira. A Camila não comprou um Palio DX só porque ele é uma gracinha. Há 3 meses, ela arrumou um bom motivo para começar a pensar melhor no futuro. A Fiat já há muito tempo se preocupa com isso. Com a segurança da Camila e de seu filho. Com o ar que ele vai respirar. E com o destino que um dia o seu Palio vai ter. A Camila sabe que o futuro do seu filho depende do que foi feito hoje. E embora não entenda muito bem de carro, ela sabe do que uma paixão é capaz. Fiat. 20 anos fabricando carros e construindo o futuro. Logo que nasce, o bebê não tem defesa no organismo. Para ser protegido de doenças, ele precisa mamar no peito logo depois do parto, porque a mãe produz o colostro, que é uma vacina natural. Não existe leite fraco. Bebês que mamam no peito são mais tranquilos e saudáveis, recebem amor e ficam muito mais fortes. Toda criança tem direito a mamar no peito. Oferecimento Azaleia 2001, construindo o futuro. Não importa até que ponto chegamos, podemos sempre ir mais longe. Comunicações globais, lâmpadas que duram mais, barbeadores que barbeiam melhor. A Philips acredita que sempre existe espaço para melhorar, se pudermos ampliar a sua visão. Avançar na ciência médica ou abrir os seus olhos. O que ainda podemos fazer melhor? Nós vamos descobrir alguma coisa. Philips, fazendo sempre melhor. Esperança e dor. Enquanto o nosso vôlei de praia se prepara para brilhar em Atlanta, a ginasta Soraya de Carvalho pode ficar fora da Olimpíada por causa de uma lesão na perna. Fernando Vanucci, qual a situação afinal da Soraya hoje? Ana Paula, a ginasta brasileira Soraya Carvalho vive um drama aqui em Atlanta. Hoje saiu o resultado da ressonância magnética e a atleta corre um grande risco de ficar fora dessa Olimpíada. O repórter Maurício Kubrusli conversou agora há pouco com a técnica de Soraya, Georgette Vidor. Nós estamos aqui no ginásio College Park, pertinho de Atlanta, onde Soraya treinou hoje de manhã por quanto tempo? 3 horas. 3 horas, treinou bem. Claro que ela não podia, ela já não estava liberada pelos médicos, mas ela mesma foi me pedindo para fazer algumas coisas, ela subiu na trave e eu disse que ela não podia fazer alguns elementos, ela falou, mas eu estou me sentindo bem, eu posso fazer. E eu falei, bom, eu acho que você, mais do que você, ninguém pode dizer, se você acha que sim. E nós ficamos aqui a parte da tarde até o começo da noite esperando pelo segundo treino, está marcado para as 7 horas, ela acabou não vindo e você chegou com uma notícia. E aí eu fiquei 2 horas e meia esperando ela, já sabia que devia ter alguma coisa séria, porque não era possível ir. Ela chegou de muleta, a gente está bastante chateado. Ela voltou para a Vila Olímpica de muleta? Ela voltou de muleta com a perna enfaixada e ela tem uma fratura de estresse que eles demoraram, fizeram 6 ressonâncias para conseguir enxergar, porque é uma coisa muito pequena. E aí eu já achei que a gente ia fazer as malas amanhã e ir embora. E o que acontece é que há uma esperança ainda, se ela ficar 3 dias sem se mexer, sem realmente até indo ao banheiro só e em cima da cama, há uma possibilidade dessa fratura ser reduzida e a gente ainda conseguir competir. Por você estava fazendo as malas já? Eu tenho muito medo, porque eu acho que uma atleta sem treinar, ela chega a uma coisa muito insegura na competição. Eu tenho medo que ela se machuque, entendeu? Então, mas eu acho que, sei lá, talvez a força de vontade dela seja tão grande que supere isso. E há instantes chegou a definição. Soraya Carvalho está fora da Olimpíada de Atlanta por causa da fratura por estresse na tíbia. Mas Soraya continua com a delegação brasileira na Vila Olímpica. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, o espanhol Juan Antonio Samaranch, declarou hoje a uma televisão americana que os Jogos Olímpicos são mais importantes que a religião católica. Isso vai dar muita polêmica. Eu participei agora há pouco da entrevista coletiva com Samaranch, que falou da alegria com a organização americana até aqui.
Para chegar até Juan Antônio Samaranch, uma tremenda confusão. Muito empurra e seguranças barrando a passagem dos repórteres. Conseguir uma entrevista com o presidente do Comitê Olímpico Internacional é como ganhar a medalha de ouro numa prova de 3.000 metros com obstáculos. E que obstáculos? Bem, mas depois finalmente conseguimos uma palavrinha do Samaranch. Ele acredita que os jogos serão um grande sucesso. E quando perguntamos qual o grande momento da cerimônia de abertura, o espanhol respondeu: o momento em que o presidente americano Bill Clinton declarara aberta a Olimpíada de Atlanta. Vida ingrata para a seleção de futebol. Hoje os jogadores começaram a sentir os efeitos do forte calor da Flórida. E olha que eles estão hospedados simplesmente no Biltmore, que tem a maior piscina de hotel dos Estados Unidos. À beira de uma água azulzinha, o repórter Mauro Naves flagrou muito craque com vontade de dar um mergulho. Com calor de 33 graus e sem almoço até as 4 da tarde, a seleção chegou a Miami pegando crocodilo com a mão. Tá vivo, né, Fábio? Tá. Vou levar ele pro jantar. Mas claro, era tudo brincadeira. Nada iria tirar o bom astral do grupo, que ao fazer o credenciamento, entrava de vez no espírito olímpico. Atleta olímpico, né, é um privilégio de poucos, né, que muitos atletas queriam estar no nosso lugar. Com os torcedores, a seleção só teve contato quando chegou ao hotel. Já conseguiu o seu autógrafo? Alguns, né, tá faltando Bebeto e Sávio. E você, gostaria de ver quem aí? Bebeto, com certeza. Só ele? E Sávio também, Juninho. Aqui na Flórida, nessa época do ano, o sol só se esconde por volta das 7h30, 15 para as 8. E com um calor muito forte, é grande a tentação de se cair numa piscina. Ainda mais quando se está ao lado de uma que tem 7.000 metros quadrados de área. Ainda assim, os jogadores resistiram à tentação. Só Aldair e Luizão saíram do quarto. A maioria dos jogadores preferiu descansar. É que nessa terça-feira, às 9 da manhã, começam os treinos físicos. Eu dormi porque amanhã eu vou sofrer, né, cedo, então eu tenho que dormir legal. Mas dá vontade, não dá não? Ah, vontade de dar nesse calor aqui, uma piscina dessa aí, quem não queria estar lá? Há algo no ar além dos aviões de carreira que trazem brasileiros a Atlanta. São as bolas do nosso vôlei de praia, candidato a ouro olímpico. Franco e Roberto Lopes enfrentaram mais de 13 horas de viagem, de Fortaleza para o Rio de Janeiro e finalmente Atlanta. Jaqueline e Sandra estavam no Rio e ainda assim apresentaram nítidos sinais de cansaço. Nossos atletas do vôlei de praia chegaram bem depois dos holandeses. E os americanos já treinaram na quadra onde vão acontecer as competições da Olimpíada. Os brasileiros experimentaram a quadra artificial depois de todos. Mas para Franco, isso não faz diferença. Eles é que tem que se preocupar com a gente, que a gente está chegando aí com toda a força. A única e maior desvantagem dos atletas que treinam em Atlanta Beach é que aqui os técnicos não podem entrar. Eles ficam solitários, estão cansados e ainda assim conseguem manter o otimismo lá no alto. O Brasil é muito forte e o Brasil vem sempre para ganhar. E é isso que a gente veio fazer aqui agora. Agora as moças. A seleção feminina chegou hoje a Atlanta num bom humor impressionante para quem virou a noite no avião. As 12 atletas fizeram fila para o credenciamento e esperaram sentadinhas dando exemplo de paciência e bom astral. Desde 8 horas da manhã que nós estamos nessa viagem, né? Tomamos café cedinho, né? Agora nós vamos ficar nessa fila aqui umas 3 horas, você vai ver. É, mas é legal, né? A gente tá curtindo. Mas é melhor a gente pegar o salgadinho lá, o que você acha? Daqui a pouco a gente pega mais. É isso? Quero. Ana Moser gostou da experiência da colega e bancou a jornalista em Atlanta. Você não sente uma velha com 26 anos, 25 anos na sua terceira Olimpíada? Me sinto uma velha já na hora de aposentar, né? Acho que é minha despedida das Olimpíadas. E esta terça-feira promete. O basquete feminino de Paula e Hortência faz amistoso com a Ucrânia, em Lagrange. A natação, com sua equipe mais forte de todos os tempos, treina em Atlanta. E a seleção olímpica vai a campo em Miami. E agora há pouco surgiu um problema. O presidente do Barcelona, José Luís Núñez, está em Miami acompanhado do médico do clube. Ele quer que o atacante Ronaldinho saia da concentração para fazer um exame de ressonância magnética. Mas o médico Lídio Toledo diz que não pode autorizar. Uma dor de cabeça para os dirigentes da CBF. Voltamos aos nossos estúdios do Brasil com Ana Paula Padrão.
Ok, obrigada, Vanucci. Criança Esperança 96. O programa já recebeu 855.921 telefonemas. O total de doações chegou a R$ 5.088.559. Telefone você também. Para doar R$ 3, ligue 0800 99 10 03. Para doar R$ 7, disque 0800 99 10 07. E para doar R$ 15, ligue 0800 99 10 15. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo. O sertão vai virar mar. O cinema brasileiro conta a tragédia de Canudos. Vozes Unidas, o disco das Olimpíadas de Atlanta 1996. Em CD e cassete, som livre. Para melhorar a vida da criança brasileira. Acredite nisso. Não deixe de fazer a sua doação. Dê esperança a uma criança. Disque 0800 991003 para doar R$ 3. 0800 991007 para doar R$ 7. Ou 0800 991015 para doar R$ 15. Nesta quarta, você decide. Um poderoso empresário encontrado misteriosamente assassinado ao lado da namorada. Foi um crime passional. Meu irmão ia abandonar essa mulher, por isso que ela o matou. Mas será que foi mesmo um crime de amor? Tinha muita gente interessada em calar a boca dele para sempre. Você escolhe o final. Você decide. Nesta quarta, depois de O Rei do Gado. Globo e você, tudo a ver. Forte terremoto provoca pânico no México, mas não faz vítimas. O tremor de 6,5 graus na escala Richter foi sentido em 8 estados. Há 11 anos, um terremoto de 8,5 pontos matou 4.000 mexicanos. E tragédia na Holanda. Um desastre de avião mata 32 militares holandeses. 4 estão desaparecidos e 4 gravemente feridos com queimaduras. Ainda não se sabe a causa da queda do Hércules C-130 no sul da Holanda. O avião viajava da Itália para a Bélgica, levando a bordo os músicos de uma banda militar. Na cidade inglesa de Duxford, um outro acidente aéreo. Um avião se espatifou no chão durante um torneio de acrobacias com aviões da Segunda Guerra Mundial. O piloto morreu. O presidente russo Boris Yeltsin desaparece mais uma vez, que provoca uma nova onda de rumores sobre a saúde dele. O primeiro-ministro, Viktor Chernomyrdin, recebeu o vice-presidente americano Al Gore, que está em Moscou. Gore tinha um encontro marcado com Yeltsin e não com o premier. O governo disse que Yeltsin estava exausto e foi descansar numa clínica nos arredores de Moscou, a mesma onde ele se recuperou de problemas cardíacos no ano passado. A Europa ameaça adotar represálias contra os Estados Unidos se o governo americano insistir em punir empresas estrangeiras que mantenham relações comerciais com Cuba. Reunidos em Bruxelas, os ministros do exterior dos 15 países da União Europeia aprovaram a resolução de dificultar a entrada de executivos de empresas americanas, caso as companhias da Europa sofram algum tipo de sanção. Uma festa das 1001 noites, ou melhor, de 25 milhões de dólares. É o aniversário do sultão de Brunei, um pequeno país com uma imensa reserva de petróleo no sudeste da Ásia. O sultão Hassan al-Bolkiah é considerado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna pessoal estimada em 40 bilhões de dólares.
Entre os convidados está o príncipe Charles, herdeiro da coroa inglesa. O mega star Michael Jackson, que ainda não apareceu em público, foi contratado para animar a festinha. A Irlanda e a Grã-Bretanha retomam amanhã conversações sobre a Irlanda do Norte. O clima é de tensão depois de uma semana de violência entre católicos e protestantes, que causou 2 mortes. Paulo Francis. A bomba que explodiu domingo na Irlanda do Norte não diminui as possibilidades de paz entre católicos e protestantes. Nunca houve a menor possibilidade de paz entre católicos e protestantes na